Chegamos ao último capítulo de Daniel. Um texto que, inspirado por Deus, tem riquezas que eu creio que falaram ao seu coração nesses últimos meses. Encerramos hoje essa série num contexto bem desafiador. Um problema recorrente que eu tenho tido, algumas glândulas inflamadas, elas voltam e somem e voltam. Elas voltaram essa semana. Hoje de manhã acabei que eu forcei um pouco, Preguei, depois dei aula, à tarde quase não consegui falar. Mas aí tomei algumas centenas de remédios. Tá doendo um pouco, mas a gente consegue. Aí quando chegou aqui na igreja, começou a doer as costas. Eu acho que foi aquela ideia, dói as costas e esquece a garganta, E aí a gente vai. Mas o que queríamos, irmãos? Um livro que fala tanto sobre sofrimento e que fala sobre perseverança. Nós perseveraremos apesar do sofrimento. Vamos ler o texto juntos? Daniel, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios o entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar, irmãos, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite, que o poder dele se aperfeiçoe na fraqueza. Pai bendito, nós estamos aqui como povo teu reunido em torno da tua palavra, Senhor. Quantas coisas maravilhosas presenciamos essa noite já. Como é bom te cultuar, te servir, agradecer, contribuir com a tua obra. Mas o nosso coração anseia ouvir a tua voz na tua palavra, Senhor. Tem misericórdia desse pecador. Que a tua graça triunfe sobre as debilidades do corpo e as debilidades da alma. Que o Senhor possa instruir a tua igreja e revelar a glória de Cristo nessa passagem, nessa noite, para o nosso bem, para a nossa alegria e, acima de tudo, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos aqueles que aguardam a libertação final. Tal qual o encarcerado que olha para o horizonte, fora das suas grades,
inveja o movimento livre e desimpedido dos pássaros, e vai até a parede e conta mais um dia. Ele aguarda a libertação. Nós somos como aquele que é exilado e que sente falta da sua pátria, o seu povo, a sua terra. Ele consegue lembrar de imagens tão vívidas que até o cheiro do chão retorna, exalando saudade por todos os poros. Ele se pergunta: quando é que virá a libertação final? Usando figuras menos literárias, mais próximas e mais intensas, talvez seja o jovem que luta contra tentações terríveis e pensa: quando virá a libertação? Talvez seja a mulher que se encontra num relacionamento tão complicado, que sufoca a sua vitalidade muitas vezes e se pergunta: quando virá a libertação? Talvez seja o homem acometido por debilidades físicas, que se sente limitado. Talvez seja todo o povo de Deus que percebe que aqui nessa terra os abraços de cordialidade não são tão sinceros. Somos tratados como estrangeiros, o que de fato somos, e não há um lugar onde possamos descansar plenamente. Nós temos saudade de um lugar que ainda não conhecemos. Ansiamos esse paradeiro, ansiamos esse destino. E no meio da corrupção, no meio da dor e no meio do mal, nos perguntamos: quando virá a libertação final? A palavra de Deus, ela tem resposta para isso, irmãos. Ela ouve esse anseio e ela nos instrui. A própria história do povo de Deus é repleta de libertações, todas elas limitadas, típicas e que apontam para o futuro. Por exemplo, o êxodo do Egito, o retorno da Babilônia, o contexto aqui de Daniel, e até mesmo a libertação em Cristo na cruz. Ela ainda não foi consumada totalmente. Mesmo nós, depois do Calvário, nos unimos à galeria dos nossos irmãos da fé e nós respiramos a mesma questão: quando virá a libertação final? Se esse anseio, se essa angústia, ela te toca de alguma forma, eu convido você a juntar-se ao profeta Daniel na sua última aparição. Estamos aqui na sua última visão. No trecho final, no capítulo final, o profeta idoso, ele chega ao Senhor com essa mesma questão, ele vai ser respondido. Ele vê os dias do exílio, ele se questiona quando será a libertação final. Só que a resposta de Deus é muito profunda. Traga suas dúvidas a Deus. Prepare-se para ser surpreendido. O Senhor vai mostrar aqui a doutrina da ressurreição. Muitos teólogos afirmam que no Antigo Testamento nenhum texto é tão claro acerca dessa doutrina quanto Daniel. Por isso que é água profunda. Mas a partir disso ele vai dar respostas ao coração do profeta. Eu espero que ele dê respostas ao seu coração nessa noite. Quando virá a libertação? O Senhor responde nesse texto. Do verso 1 a 3, ele diz como a libertação final virá. Dos versos 4 a 7, ele mostra quando a libertação virá. E por fim, dos versos 8 a 13, para quem a libertação virá. Como ela virá, quando ela virá e para quem. Vamos primeiro então ver como essa libertação final virá. Peço que a igreja leia os versos 1 a 3 a uma só voz. Valendo. Nesse tempo,
Muitas são as libertações na vida de um cristão, mas todas elas são provisórias. Pense, por exemplo, num caso que talvez você conheça, talvez pessoas aqui passaram por isso, um vício que escravizava. Cristo libertou esse irmão. Mas essa ainda não é a libertação final. Vai-se essa questão e outras tantas surgem. Todos nós lutamos ainda contra os pecados. Nossas libertações, elas ainda são limitadas. Pense até num dos maiores milagres da Escritura, né? Cristo, em João capítulo 11, ele chama para fora da tumba o seu querido Lázaro, seu amigo precioso. Que libertação formidável, mas limitada. O irmão Lázaro, seu corpo, encontra-se hoje nos braços da gélida morte. Ainda há uma libertação para ele por vir final. Todo o povo de Deus passa por essa experiência. É interessante que isso era algo que Daniel precisava internalizar com grande urgência. Por quê? Porque ele estava na iminência de uma libertação, mas ele precisava entender as limitações dessa e que Deus ainda tinha algo muito maior. Recapitule comigo o verso 1 do capítulo 12, nós mencionamos ele na última pregação. No desfecho de toda aquela história difícil dos fins dos tempos, Deus promete uma grande intervenção. Miguel, o anjo guerreiro, vai aparecer e vai intervir a favor do seu povo. Claro que isso vai acontecer num momento de grande angústia, mas é dito no final do verso 1 que todo aquele que tiver o nome escrito no livro, o livro de Deus, o livro da vida, será salvo. Ou seja, ainda que a profecia e a revelação de Daniel indique um caminho turbulento, difícil, de guerras e angústias, há uma intervenção bendita, e essa intervenção no final resulta em salvação para o seu povo. Esse é o resumo. No entanto, a partir do verso 2, é dito a Daniel como será essa ressurreição, para que ele não crie essa libertação, para que ele não crie expectativas erradas. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça nos nossos moldes e nos frustramos. Nós esperamos que Ele atenda nossas orações e que Ele tenha intervenções exatamente no script que a gente escreve. Senhor, faça isso nesse momento, desse jeito e daquela forma. Deus vai mostrar a Daniel que não vai ser bem assim. Porque veja, talvez a grande expectativa dele e de tantos outros é que o povo de Deus seja livrado da morte. O presbítero Guilherme já antecipou algo desse anseio. E para nós, talvez, essa seja a grande expectativa quando a igreja é perseguida, quando nós encaramos a doença, quando nós encaramos coisas difíceis. A percepção que Deus intervém é quando há um milagre e o diagnóstico é revertido. Quando os inimigos são envergonhados e o povo de Deus permanece. Quando a morte, ela não consegue colocar as garras sobre nós. Mas o verso 2 vai mostrar que o livramento final de Deus tem outra natureza. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só ressuscita, né? Quem primeiro passa pela morte. A natureza do livramento final de Deus é ressurreição. Ele não promete a nenhum de nós aqui que vai nos livrar para sempre das garras da morte. Um dia, se Ele não voltar antes, ela nos tocará. A promessa, no entanto, é que ela não tem a palavra final. Até o sentido do texto, né? Dormem no pó da terra. Esse eufemismo já é para mostrar que por causa da ressurreição, até a pior dor, o pior veredito, a pior situação, o pior inimigo, ele está domesticado. Ele não pode nos destruir em definitivo. Ele não vai fulminar a nossa esperança. Ele não acabará conosco. Dormiremos tão somente, descansaremos tão somente, aguardando a voz do nosso Senhor nos chamar. É isso que diz a doutrina da ressurreição. É interessante que há uma divisão. Nós trabalharemos melhor isso lá na frente, mas entenda o que acontece aqui. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Primeiro,
Esse muitos deve ser compreendido à luz de outro texto da Escritura que fala sobre a ressurreição final. João capítulo 5, 28 e 29, é o próprio Cristo que vai dizer que todos no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem receberão a ressurreição para a vida. Os que tiverem praticado o mal, a ressurreição para o juízo, mas todos ressuscitarão. Alguns intérpretes vão dizer que muitos aqui, mencionado por Daniel, é um hebraísmo, para dizer que é uma multidão incontável que ele está vendo. Ele descreve uma multidão que não pode ser mensurada e calculada. Todos ressuscitarão. Ocorre que aqueles que pertenciam ao Senhor terão um destino e terão uma vida eterna. Aqueles que eram inimigos do Senhor, aqueles que perseguiram, que envergonharam, que lutaram contra Ele, que machucaram a sua igreja, estes terão vergonha e terão horror eterno. Qualquer malefício que seja feito contra a igreja de Cristo com o seu povo, no dia da justiça, no dia da ressurreição, ele será revertido. Mas o verso 3 ainda nos mostra como essa libertação final, ela vai além das nossas expectativas. Não é simplesmente Deus dizendo: eu vou fazer diferente do que você quer ser livrado da morte, talvez você morra, mas eu lhe livrarei na ressurreição. É melhor, irmãos, quando Deus nos contraria, é melhor o que Ele tem para nós. A prova vívida está aqui no verso 3. Considere o que vai ser dito, e eu quero que você pense: isso faz o teu olho brilhar? Isso aquece o teu coração? Isso é boa nova para você? Ou é algo ok? Porque o verso 3 vai dizer assim: os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Nossa, que é isso? O paralelismo vai explicar. Aqueles que muito conduziram a justiça serão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós não somente ressuscitaremos, nós brilharemos. Nossa, o que isso significa? Você sonha em brilhar? Imagina-se com glitter. É glitter que brilha? Você imagina luzes sobre você? Isso é algo que te apetece? O que é que significa essa promessa? A melhor explicação para mim, irmãos, é de um homem chamado C.S. Lewis, num livro que ele tomou emprestado de uma canção de João, Peso de Glória, que a gente cantou hoje. Exatamente no artigo que dá nome a esse livro, ele vai dizer que essa promessa que ele julgou supérflua também em algum momento da sua vida. Vou brilhar como o sol, vou brilhar como as estrelas. Mas quando ele a encarou com profundidade, com sinceridade, ele reconheceu que aquele era o segredo inconfessável da sua alma. A luz aqui, ela representa a beleza, a pureza. E é maravilhoso saber que há promessa para os crentes, que no final nós estaremos diante daquele que é o sol da justiça, com toda a sua beleza e resplendor, ver a Cristo, ver a Deus, tê-lo. Só que a promessa vai um passo além. Você não simplesmente vai ver Jesus brilhando e reluzindo como o sol da justiça, cheio de santidade e fulgor. Você será como Ele. Essa é a promessa. Nós olharemos para os nossos corpos ressurretos e não reconheceremos mais as manchas de pecado, as máculas da dor, nossas deficiências e nossas debilidades. A mesma glória, o mesmo encanto que a gente vai olhar na pessoa bendita de Cristo. É até difícil de mensurar. Nós olharemos para o corpo ressurreto, nós seremos como Ele. Esse é o sonho inconfessado dos nossos corações. C.S. Lewis coloca isso até nos termos de aprovação divina, de aprovação paterna. Isso toca em feridas, né? A gente se esforça tanto para receber um olhar de aprovação. Sabe o que esse texto está dizendo aqui, irmãos? Que um dia nós estaremos diante daquele que a face virada em nossa direção pode representar prazer eterno ou terror e vergonha eternos. Mas quando esse escrutínio virasse na nossa direção, impressionantemente seremos aprovados por causa daquilo que Cristo fez por nós.
a sua pureza será nossa, a sua santidade será nossa, e toda a aceitação que Cristo merece da parte do Pai, nós receberemos. Nada nessa vida se compara a isso. É por isso que eu digo, esse é o livramento melhor do que qualquer um de nós poderia imaginar. Muitas vezes nós visualizamos somente ser livrado de problemas que nos angustiam, de dores que nos ferem, de doenças, de situações, o mal exterior. Mas o nosso maior problema é o mal dentro de nós, é o nosso pecado, não é o do outro. É aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que faz a nossa alegria minguar. Seremos libertos disso. Seremos libertos do mal ao redor também. Não vai haver mais mal. Seremos libertos da morte. Seremos libertos da saudade daqueles que estão no Senhor. Nós veremos os entes queridos que já partiram no Senhor. Eles estarão mais lindos do que nunca, brilhando com a luz de Cristo. É assim que termina a nossa história. Esse é o livramento final para o povo de Deus. A porta finalmente vai se abrir e a gente vai entrar. Nós seremos aceitos e acolhidos no palácio da bondade eterna. A saudade vai ficar do lado de fora. Ali só vai haver tempo e espaço para comunhão, para abraçar e para amar aqueles que amam a Cristo junto conosco. A impureza também vai ficar do lado de fora. A luta da nossa vida para nos afastar do pecado, ela será vencida finalmente naquele dia. Não há espaço para impureza nesses aposentos tão santos, mas Deus vai nos dar roupas novas, roupas de Cristo, roupas de luz. Brindaremos, cearemos, nos alegraremos por toda a eternidade, livres do mal, livres do pecado, livres da dor, livres do sofrimento, na ressurreição. Isso é boa nova. Deixa eu chamar a atenção só para mais uma coisa aqui antes de avançar. Não é interessante que o verso 3, ele recapitula alguns termos do capítulo 11, sábios, que trazem sabedoria a outros. Você lembra o que aconteceu com esses homens no capítulo 11? Eles morreram. Antíoco Epifânio, figura de anticristo, veio contra eles. O capítulo 7 fala até desse anticristo derrubando estrelas do céu. Olha a ironia da graça de Deus. Deus agora transforma esses homens em estrelas. Os sábios serão ressuscitados, brilharão eternamente. A aplicação que eu faço aqui, mais em período eleitoral, é que vale a pena, irmãos. Vale a pena buscar a sabedoria, buscar a justiça, ajudar, instruir a outros. Vale a pena participar de alguma forma dessa obra linda e da libertação final que Deus tem preparado para o seu povo. No Senhor, nosso trabalho não é vão. É isso que vai acontecer. Essa é a libertação. Talvez a pergunta agora seja: que maravilha, mas quando? Quando isso vai acontecer? Vamos ler os versos 4 a 7, por favor, peço a ajuda da igreja. Tu, porém, Daniel, certa vez alguém disse que aquele que tem um porquê suporta todo o como. Ou seja, o senso de propósito nos ajuda a passar por momentos difíceis. Outro completou, um teólogo do passado também, disse assim que aquele que viaja para ser coroado
Ele não vai se importar com um dia chuvoso. A finalidade garantida também nos ajuda a atravessar tempestades. No entanto, nem o propósito, nem a garantia final anulam ainda uma certa angústia no coração que diz: eu sei para onde eu estou indo, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei onde eu vou chegar, mas Senhor, quando? Ou então, repetindo as palavras do salmista, até quando? E pior do que essa angústia, irmãos, é quando nós alimentamos expectativas erradas. Eu me lembro, por exemplo, do povo que foi para o cativeiro. Tinha falso profeta dizendo que ia ser ligeiro. Poucos anos e o povo ia voltar para a sua terra. E Jeremias já dizia: vai ser 70 anos. Pior do que a dúvida é a expectativa errada. Quando isso vai acontecer? Quando será o livramento final? Daniel tem essa pergunta. Agora perceba que inicialmente ele nem tem a oportunidade de fazer. O verso 4 meio vai dizer assim: Daniel, fecha o livro, sela a profecia. É como se fosse a assinatura final que Deus dá. Ó, está aqui a mensagem, guarda ela. Pense você no lugar de Daniel, né? Mas está faltando alguma coisa não, Senhor? Não tem uma mensagem mais específica sobre quando isso vai acontecer, não? Vou fechar, mas e aí, como é que a gente faz? É interessante que, antes mesmo que ele abrisse a boca, talvez ele tivesse tomado de temor naquela situação. O verso 5 narra que 2 anjos estão ali, cada um de um lado do rio, e eles olham para uma terceira figura que está sobre o rio. Você lembra de alguém assim na Escritura? Que anda sobre as águas? É uma pessoa que veste linho, é um sacerdote. Você lembra do sermão anterior? Os anjos perguntam a ele, em nome de Daniel: quando isso vai acontecer? Essa é a pergunta do verso 5. E aí nós temos uma cena extremamente carregada de significado. O verso 7 diz que o homem vestido de linho sobre as águas, ele levanta as 2 mãos, como quem faz um juramento. Já pensou nisso? Cristo fazendo um juramento. Essa palavra é forte, é certeira e ela tem importância. E agora vai se dar a resposta: que rufem os tambores, se prepare, adeque aí o seu reloginho, marque o seu calendário. A libertação final, sabe quando ela vai vir? 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Eita, Daniel, essa numerologia de Daniel é uma bênção. Irmãos, eu tenho seguido o padrão aqui nas profecias de não tentar encaixar em cronologia e em calendário. São números simbólicos. E esse símbolo já se repetiu. Esse símbolo ele se repete lá em Apocalipse 12. 1 tempo, 2 tempos, meio tempo. Confira. Versos 13 e 14, quando é dito que Satanás é expulso do céu, porque Cristo consumou a sua obra, e agora ele vem para a terra com gosto de gás para perseguir a igreja no tempo que ainda lhe resta. É a nossa atual situação, viu? E é dito que isso vai durar 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Qual é o significado dessa marcação tão comum em textos apocalípticos? Primeiro, não é um tempo perfeito e completo. Dá 3,5. Não é 7, que simboliza a perfeição. É um tempo limitado, contado, incompleto, que inclusive termina de forma repentina. Escatologicamente é o que Cristo ensina também. O fim é limitado e ele vai ser repentinamente consumado. Pergunta. Não precisa um anjo aparecer para perguntar, não. Você pode fazer essa pergunta no seu coração aí. Respondeu a Daniel. E isso Lucas fez logo não, assim, não sei se era coçando assim. Nem todas as questões foram respondidas aqui, né? Basicamente, o que foi dito a ele é que vai ser um tempo contado por Deus, mas ele não tem como calcular nem precisar isso. Sabe o que eu me lembro aqui? Eu me lembro os discípulos de Cristo lá em Atos 1, quando perguntam a Jesus ressurreto quando é que as coisas vão acontecer, quando é que o reino vai ser consumado, e Jesus em Atos 1,7 diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para si. Quer dizer, pastor, quer dizer que esse segundo ponto foi uma pegadinha, parecia que o Senhor ia se responder. Eu estou dizendo que o anjo disse, eu estou dizendo que Cristo disse. Eventuais reclamações
encaminhe ao responsável. Estou só transmitindo. No entanto, irmãos, que a gente aprenda o que está sendo dito aqui. É certo que Deus vai eliminar o mal, o sofrimento e a dor. Mas Ele não diz quando isso vai acontecer. E Ele não diz porque a gente não precisa saber. A gente só precisa confiar e crer. Quando Ele fizer, nós iremos perceber que foi um momento perfeito, melhor do que aquele que a gente queria. Deus não vai nos dar a revelação em minúcias de calendário. A gente não deve ficar olhando para isso. Mas sabe para onde a gente deve olhar? Muitas vezes a especulação tira os olhos daquele que está com as mãos erguidas sobre as águas. A gente tem que olhar para Ele. Porque Deus pode não revelar datas a nós, mas Ele revela sobre si, sobre o seu caráter e sobre o Deus que governa os tempos. É melhor. Melhor do que saber um calendário é saber daquele que criou todas as coisas, que tem um tempo determinado e que vai executar os seus planos e os seus propósitos. Melhor do que receber um cronograma do céu é perceber aquele que tem as mãos abertas e intercede por nós. E quando encarnou, Ele se privou de saber essas datas. O Evangelho vai dizer isso por nós. A gente tem que contemplar esse Cristo. Até porque Ele é a resposta. Quando é que virá esse tempo? Quando Ele voltar. Mateus capítulo 13 vai dizer que é o Filho do Homem que vem com os seus anjos para ressuscitar e para julgar. O texto que o nosso querido Fábio leu nessa noite é Cristo que preside o julgamento. É Ele que vem, Ele é a resposta. Só que muitas vezes nós nos comportamos como crianças ansiosas. E eu sei que às vezes é porque a posição está desconfortável. Não quero minimizar o sofrimento de ninguém. Mas a gente fica se perguntando quando será, quando chegaremos, e não apreciamos o tempo que temos com aquele que conduz o nosso veículo. Nesse tempo de peregrinação, mais do que inquietação, a gente tem que conhecer de Cristo. É isso que vai acalmar o nosso coração. Lutero conclui na mesma direção, em um sermão sobre esse texto, dizendo: Daniel concluiu o registro de suas visões e sonhos aterrorizantes com uma nota de alegria, vinda do reino eterno e glorioso de Cristo. Quem quiser estudar essas visões com proveito, que não se atreva a concentrar sua atenção nos detalhes das visões e nos sonhos, mas sim encontrar conforto no Salvador Jesus Cristo. É assim que a gente tira proveito dessas cenas. Especular, tentar precisar, só traz confusão, frustração e às vezes até divisão na igreja. Por isso que tem gente que tem medo de escatologia. Vai produzir briga e controvérsia. Olhar para Cristo produz unidade, produz conforto, produz força, produz santidade e produz consolo para a alma. Não fuja da escatologia. Fuja de qualquer doutrina sem Cristo. Fuja de qualquer conhecimento sem Cristo. No meio das inquirições do até quando, que você possa olhar para a cruz e você vai perceber ali o Cristo que sofreu por você. Seu coração vai ser fortalecido e você poderá dizer na força do Espírito: eu não sei até quando, mas eu sei que aquele que controla o calendário é aquele que entregou a sua vida por minha redenção. Eu descansarei. Olhemos para Cristo. Esse é o final da boa escatologia. Como será o livramento final? Na ressurreição. Quando será? Um tempo, 2 tempos. Quando Cristo voltar. É isso que nos basta, é isso que nos resta. Mas a pergunta talvez mais importante dessa noite é: para quem a libertação final virá? Versos de 8 a 13. Eu peço a ajuda da igreja na leitura do final desse texto. Eu ouvi,
não são os especuladores, os ansiosos ou os mais criativos teólogos da escatologia que irão herdar o reino dos céus e que brilharão como estrelas no firmamento. Esse não é o testemunho da Escritura. Os portadores da promessa da ressurreição são outros. E a questão mais importante nessa noite, mais importante do que saber como ou quando, é saber se eu e você nos beneficiaremos dessa ressurreição e desse livramento. O verso 8 começa com Daniel confessando que não está entendendo o que está acontecendo. Aí você olha para ele e diz: eu entendo, Daniel. Até hoje também tenho confusões, imagina você. E ele vai fazer uma pergunta interessante, que é a última vez que a gente ouve a voz desse homem. E eu não posso deixar de notar que é uma progressão aqui. Ele falou com anjos, ele se calou diante de Cristo, e agora ele dirige uma pergunta a Cristo. É no fim da sua vida, Daniel tendo experiências muito fortes. E o que é que ele vai perguntar? Senhor, qual será o fim dessas coisas? Eu não estou entendendo direito. Tem datações esquisitas, tem promessa de livramento, mas misturado com sofrimento. Como é que vai terminar isso? Qual é o desfecho disso tudo? A resposta, mais uma vez, pode ser um pouco difícil de compreender, porque é dito basicamente assim no verso 9. Daniel, sela, encerra, guarda essas palavras até o tempo do fim. É como se fosse dito: você não vai conseguir entender tudo, não. Faça o que eu estou dizendo. Guarde as palavras, que no devido tempo vai ver a compreensão. Matthew Henry, comentando nesse texto, vai dizer que a verdade é filha do tempo. E existem profecias sobre o fim que só serão entendidas no fim. Daniel não entendeu. Talvez a gente entenda um pouco mais, mas só vai entender quem estiver no olho do furacão. Se você quiser saber, então aguarde o tornado. Essas coisas são reservadas para o fim. Guarda, Daniel. No entanto, é como se agora ele fosse trazido para a questão mais urgente e mais importante. O contraste que foi citado lá no início, ele volta. Ele vai dizer o seguinte: o que você precisa entender, Daniel, é que no meio dessa circunstância, dessa situação, muitos serão, verso 10, purificados, embranquecidos e provados. Irmão, são os mesmos termos do capítulo 11, né? São sábios. Eles serão purificados, serão provados, serão embranquecidos. Por contraste, os perversos continuarão na sua perversidade. Esses aqui entenderão, porque estarão sendo lapidados por Deus no meio do sofrimento e fortalecidos por esse. Esses aqui não. Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. Quem seremos nós? No limiar da grande libertação. Aqueles que são provados, mas entendem mais sobre Deus à medida que isso acontece, ou aqueles que simplesmente afundam-se, permanecem, caminham na direção da perversidade? Essa é a grande pergunta dessa noite. O texto agora vai dar algumas datações e alguns números, mas por favor, não perca o foco com eles. Eu vou tentar explicar da forma mais breve possível, para a gente voltar para o prumo da argumentação. Verso 11, diz assim: depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, ou seja, depois dessa era de Antíoco que eu tanto falei, depois dessa era haverá 1290 dias. As contagens aqui indicam que mais uma vez é aquele um tempo, 2 tempos e meio tempo, dessa vez em dias. Por quê? É mais uma vez o Senhor ressaltando o mistério, mas dando um destaque, que não vai passar um dia a mais do que necessário nos propósitos de Deus. Ele conta em dias. Daniel precisa guardar isso no coração. Ele vai ser sábio, purificado e embranquecido, se ele entender que Deus está contando os dias. Mas aí vem um verso complicado, verso 12. O pessoal de exatas talvez já tenha estranhado aí, de humanas nem percebeu nada. Verso 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Oxente, aumentou, foi? Que conta é essa, rapaz?
Há teólogos mais liberais que entendem que isso foi até um erro de editoração, pelo amor de Deus. Sabe o que está sendo dito aqui, irmãos, da forma mais simples que a gente pode entender? É que no final os números, os dias, eles não são a questão mais importante. É como se ele dissesse, vai ter esse tempo limitado de provação. Bem-aventurado é quem passa deles. Você não precisa saber exatamente quais os dias da sua luta, você precisa passar por ela. Bem-aventurado não é quem sabe, bem-aventurado é quem espera. Bem-aventurado não é quem discursa, bem-aventurado é quem luta e persevera. Daniel, tu tem que ser um destes. E são em tons pessoais assim que termina a profecia, que termina o livro. Tu, porém, Daniel, é como Deus dissesse, eu sei quem tu és. Irmãos, esse verso 3 é tão forte. Esse homem já viu anjos. Anjos já falaram com ele. Mas agora ele está ouvindo o próprio Filho de Deus. Sabe aquele senso de aprovação que a gente mencionou no início? Daniel já está provando um gostinho disso. Sabe quando a gente prova um gostinho disso? Na ceia. É um lampejozinho da aprovação que a gente vai ter no céu por causa de Jesus. Semana que vem, prepara o coração. Mas está aqui Cristo dizendo, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. As profecias que eu estou te dando é para isso. Continua, Daniel. Vai até o fim. Persevera. Tu descansarás. Descansará aqui, você sabe que é o eufemismo para a morte, né? A tua jornada aqui vai terminar, a tua batalha vai findar, o bom combate vai se dar. Aí tu vai descansar, Daniel. Tu vai descansar. E ao fim dos dias, você vai se levantar para receber a tua herança. A gente não pode nem medir o privilégio que é ouvir isso da boca de Cristo. Mas essa graça, ela está acessível nessa noite. Quem é você? Você vai se beneficiar da promessa da ressurreição? A ressurreição, ela não é uma boa nova para todo mundo, não. Eu preciso ser muito claro nisso aqui, antes de concluir. Para o crente, é uma notícia maravilhosa. O nosso corpo vai voltar. E no corpo nós poderemos desfrutar de comunhão, de prazer e de alegria com Deus. Que maravilha! Nós não seremos almas penadas, não. O corpo vai voltar e no novo céu e na nova terra a gente vai desfrutar de todas as delícias de Deus. Mas para aquele que segue o caminho da perversidade, a ressurreição é uma notícia terrível. Você vai sofrer no corpo as marcas da sua rebeldia. A vergonha e o horror serão eternos no corpo também. Só que eu creio que Deus não te chamou aqui nessa noite, se você ainda não está com Cristo, para ouvir notícias de horror e para sair daqui correndo. Se você tiver que correr a algum lugar, corra para Jesus. É possível que nessa noite haja uma mudança de rota. É possível que nessa noite você seja alistado entre aqueles que ouvirão dos lábios do próprio Cristo: levanta e recebe a tua herança. Você não é pior do que ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém. Você é um pecador. E Cristo morreu para salvar pecadores. Se eu, com todas as minhas manchas e impurezas, se Daniel, com todas as suas manchas e impurezas, um dia ouvirá, por causa de Cristo, esse convite bendito, essa voz pessoal, esse acolhimento, a porta vai ser aberta para mim por graça. Essa graça é acessível para você também. No entanto, seja sábio. Não prossiga no caminho da perversidade. Mude de rota hoje. Arrependa-se e corra para Jesus. No dia da ressurreição vai ser tarde demais. Mas hoje ainda é tempo. Olhe para aquele que está com as mãos erguidas sobre as águas. Um dia
Ele ergueu as suas mãos numa cruz. E um dia, Ele erguerá as suas mãos para receber os seus filhos. Faça parte desses filhos. Se você já faz, irmão. Eu termino Daniel dizendo, até de forma forte, desconsidere os números e olhe para Cristo. A minha segurança, a sua segurança, a minha esperança, a sua esperança não está em saber como e quando Deus fará. Está em saber que Ele fará. E Ele fará através de Jesus. Olhe para Ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos e nós te glorificamos, porque a tua esperança, a tua graça é maior do que a vida. E nós um dia estaremos contigo, nós o veremos em perfeição e nós seremos como tu és. Nos ajuda, Senhor, a encarar a estrada que temos até lá, que nós não sabemos se é longa, nós não sabemos se é curta, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco. Obrigado, Pai, pelas promessas, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu sacrifício. Seja glorificado na vida de todos aqui, Senhor. E se existe alguém aqui ainda que não está numa aliança contigo, que não é portador da promessa da ressurreição para a vida, Senhor, desperta esse coração para que ele se entregue hoje a ti, Pai. Conquiste-o para Cristo, traz salvação a essa alma, Senhor. Nós queremos sair daqui, Pai, com a certeza que os corações não serão endurecidos, mas serão quebrantados pelo Espírito de Deus. Salva, Senhor, salva e nos sustenta em Cristo até o dia da libertação final. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebem a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito seja com todos nós, povo de Deus aqui reunidos, hoje e sempre. Amém.